Olha, eu não sei aí com vocês, mas aqui tá o frio. Eu não sei aí com vocês, mas aqui tá o frio que estamos voltando pra era do gelo, porque não é possível. Mas bem, nesse frio eu decidi pensar um pouco sobre Peaky Blinders, que é uma série que eu acompanho aí faz um bom tempo e chegou ao seu final esse ano com sua última temporada. Por mais que a gente já tenha visto aí muitos personagens em séries, filmes, o Thomas Shelby, para mim, permanece como um dos melhores já escritos. E o porquê disso? Bem, talvez porque ele seja o herói que a gente mais gosta de ver nas telas, o herói trágico. Whatever happens, happens. I can do this all day. Yeah, I know. I'm vengeance. Yes. I'm free. Ok, mas vamos partir aí do princípio, né, para analisar o personagem Thomas Shelby. E o princípio básico, na verdade, parte do herói trágico, o que é esse arquétipo, que é um dos arquétipos aí mais conhecidos da literatura e também da escrita e histórias de forma geral. O herói trágico surgiu na Poética, um dos livros aí de teoria dramática voltada para história e narração e narrativa em si mais antigo de todos os tempos. Ele foi escrito pelo Aristóteles e mostra ali diversos pontos sobre o drama, sobre a dramaturgia, digamos assim, da época. E um deles é o herói trágico. O herói trágico, né, o herói de Aristóteles, o herói aristotélico, é um personagem do qual possui ali uma moral, ele possui um alinhamento, digamos assim, bondoso, que possui um direcionamento, mas que de certa forma está fadada a carregar um peso gigantesco e até mesmo um peso que pode destruir a si mesmo e passar por desafios não só de força bruta e inteligência, mas morais sobre o que ele precisa tomar de decisão ali, seja ela certa ou errada. Então o herói trágico a gente já viu diversas vezes, seja em Breaking Bad, Mad Men e entre outras obras. É basicamente aquele personagem que, por mais que a gente veja uma luz no fim do túnel dele, a tragédia ainda permeia aquele personagem, seja pelas escolhas que ele faz, seja pelos erros que ele comete ou pelas vidas que ele tira. E também um outro alinhamento que o herói trágico tem, que acabou surgindo aí nas peças e também nas odisseias, digamos assim, do período grego, é que normalmente ele tem ali um poder que não é comparado aos demais, seja um poder equivalente a dinheiro, ou um grande exército ou reino, ou até mesmo um poder que iguala ele aos deuses. Mas por mais que ele tenha esse poder, ele ainda está suscetível às questões humaas, a falhas e problemas que ele ainda pode enfrentar. Então, com isso falado, deu para ver que bastante desses elementos se encaixam com o Thomas Shelby, que é um personagem que, sem sombra de dúvidas, é um herói trágico. Mas qual o caminho que ele tomou e qual foi o rumo que ele teve até o final da série? Porque, como vemos, o Thomas Shelby ele é um herói de guerra. Ele passou ali, ele viveu e lutou durante a Primeira Guerra Mundial e logo após isso ele ainda permanece com traumas da guerra. E isso afeta ele bastante, muito pela questão dele se considerar um herói e considerar que ele já fez o suficiente pela sua pátria, digamos assim, o suficiente pelos governos e pelas pessoas que estão acima dele. Mas o que vem depois da guerra, o que acontece depois, né? O que resta para Thomas Shelby é, de certa maneira, o poder que ele tem e as guerras que ele enfrenta pela família dele. Como já dito muitas vezes na própria série, ele é alguém que nunca para, ele é alguém que sempre está tentando alcançar um novo patamar de poder ou acabar com um novo inimigo. E por muitas vezes na série em si,
nós vimos o Thomas Shelby sempre com ambições acima de qualquer uma. Tanto é que tem um diálogo bem importante na série, que aí ele fala que ele lutou toda a vida dele para chegar ao momento onde ele pode simplesmente apontar a arma para alguém e fazer o que ele bem entender. Então, todos esses fatores dele ter vindo de uma família cigana, dele ter lutado na Primeira Guerra Mundial e, entre outros, interferem nas motivações dele querer estar acima de todos para nunca mais estar abaixo e servindo a eles. E em meio a isso, Thomas Shelby se encontra com diversos problemas, diversas questões e sem uma luz, de fato, pela qual ele deve seguir. E é então que surge, nas primeiras temporadas, a Grace. A Grace que aparece aí como realmente uma representação de um futuro, talvez um futuro feliz para o Thomas Shelby. Alguém que ele ama de verdade, alguém que ele está devoto a dar o seu coração para ela. E então, aquela pessoa, aquela personagem representa de certa maneira a esperança do Thomas Shelby em encontrar talvez um final feliz para sua jornada. Como já sabemos, isso não ocorre, muito bem, mas pelo menos valeu a tentativa. E conforme cada vez mais o próprio Thomas Shelby se ergue perante todos, quanto mais poder ele consegue, claramente mais inimigos ele ganha. Mas com isso também ele acaba recebendo aí diversos problemas. Ele se desconecta da sua família pessoal, de filhas e filho e também esposa. Ele se desconecta da sua mãe, dos seus irmãos e até mesmo perde o seu poder. Então chega um determinado momento onde as coisas não fazem mais tanto sentido assim, onde tudo que ele estava buscando parece não ter mais uma razão ou propósito. Como eu disse anteriormente, Thomas Shelby é um herói trágico e a tragédia na vida dele faz com que ele mude a cada momento. Não para melhor, mas ele cada vez mais beirando o precipício e não encontrando uma saída dali. Então, cada vez mais, ele tendo só um caminho para percorrer, o caminho para onde ele vai cair. Em meio a isso, durante as temporadas finais, temos questões políticas mais aprofundadas, que acabamos vendo aí o Thomas Shelby não se aliando de alguma maneira a nenhum deles. E como ele diz, todos eles estão acima pisando na gente. Tanto é que tem uma parte que ele tem um diálogo com uma pessoa do movimento ali socialista, e ele fala que ele já foi socialista uma vez. Ele teve uma namorada que foi socialista, mas devido ao que aconteceu com ela, ele deixou de ser e seguiu outra vida. Isso representa bastante sobre a figura inocente que era o Thomas Shelby e o que ele se tornou. De fato, temos lados políticos e temos todo esse conflito entre fascismo, entre os Estados Unidos da América, entre o próprio socialismo e diversos lados ali que estão entrando em conflito, e o Thomas Shelby está no meio de todos, buscando só uma forma de fugir ou até mesmo de proteger a sua família. É impressionante como a gente vê essa jornada do personagem e vê que ele beira o precipício cada vez mais. E algo que poderia se tornar monótono se torna cativante pelas mãos do escritor e produtor da série Steven Knight. Então é realmente impressionante como esse personagem entrou aí para a cultura popular, para a cultura pop de forma geral. E eu sei que a gente tem aí os nerds incel, as páginas de Facebook, entre outras, postando aí como você pode ser frio igual Thomas Shelby, como você pode ser calculista. Isso piora, mas o personagem é sim bem escrito, a série sim é muito boa. Além, é claro, de ter o Thomas Shelby interpretado ali pelo Cillian Murphy, a gente tem uma obra histórica muito boa e diversos outros personagens. E no final de tudo, a gente chega numa jornada e numa fase onde de fato acabou para o Thomas, onde ele não se encontra mais nenhum rumo ou mais nenhum objetivo do qual ele deve seguir. Ele perdeu sua filha, perdeu a sua mãe e perdeu tudo, até mesmo o poder que ele acreditava ter e agora sua vida. Mas então, quando ele descobre que ele ainda tem mais tempo,
E a gente vê aquela cena final da casa, onde está as fotos da sua filha sendo queimado, e também ele montado no cavalo branco. Talvez não seja um final feliz, mas um sinal de que talvez ainda haja tempo para o Thomas Shelby viver de verdade. Peaky Blinders é uma série que impactou muita gente. Está disponível no Netflix e também me impactou. É uma série que vale a pena ser vista pelos seus atores, personagens e história. E quando você para pensar cada vez mais nessa obra, nessa série, a gente vê o quão bom ela é e o quanto ela representa o período da televisão, das séries, como Mad Men e Breaking Bad, onde tínhamos ali um herói trágico, que por mais que a gente odiasse, a gente, de certa maneira, era apaixonado por ele.